Você acha que o capitalismo é fascista? Ou você diria que o capitalismo é pedófilo? A gente vai conhecer essas e outras ideias no livro Como Conversar com o Fascista, da filósofa Márcia Tiburi, aqui no Livros para Morrer Antes de Ler. Antes de a gente entrar nesses pontos mais polêmicos e fazer de fato uma crítica do livro, acho que é fundamental a gente se propor a entender de boa fé qual é o argumento central da autora. Bom, o título completo do livro é Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. O livro tem mais ou menos aí 200 páginas, divididas em 67 artigos ou capítulos. E apesar de haver um outro artigo que trata de um tema diferente, a grande maioria trata da qualidade do debate público brasileiro. Então o argumento central do livro é mais ou menos o seguinte: o diálogo, e o debate público são fundamentais para a experiência democrática, é fundamental a gente trocar opiniões e conversar com quem pensa diferente, e no entanto há pessoas que carregam ódio por determinados grupos, seja porque já carregam esse ódio, enfim, por outros motivos, seja porque foram manipuladas pela indústria cultural ou pelos políticos. E essas pessoas que carregam ódio, elas falam coisas no debate público, mas elas não estão de fato abertas ao diálogo, ao debate. Elas banalizam a linguagem com maldade, xingamento, maledicência. A Márcia Tiburi chama esse conceito de consumismo da linguagem. Então elas praticam aí o consumismo da linguagem, mas elas não estão de fato debatendo, participando positivamente do debate público. E o título do livro, na verdade, é uma provocação, eu diria, uma ironia, Como Conversar com o Fascista, que a ideia o livro não é exatamente um manual sobre como conversar com um fascista ou com ninguém. O livro é uma reflexão sobre a qualidade do debate público. E o que ela diz é que essas pessoas que carregam ódio, essas pessoas que são fascistas ou que seja, elas precisam ser alcançadas por meio do debate. Então, a gente se abrir e vencer a nossa resistência à opinião diferente é fundamental, não só para que nós mesmos não caiamos na armadilha de nos tornarmos fascistas, mas também para que a gente possa eventualmente converter, trazer alguém de dentro do ódio para uma postura mais aberta e tolerante no debate público brasileiro. Bom, esse argumento é completamente razoável, A ideia de que o diálogo e o debate são importantes, que a gente deve procurar se abrir a quem pensa diferente, procurar ver, ler e ouvir opiniões divergentes. Isso tudo me parece muito saudável e muito positivo. É importante debater e ter tolerância e debater com quem pensa diferente. Isso aí estou de pleno acordo com a autora. O problema do livro não está então nesse seu argumento central. O problema do livro está nos detalhes. E quando você lê o livro inteiro, você vê que o livro é completamente poluído com uma linguagem estridente e com diatribes contra o capitalismo e contra o livre mercado, inclusive associando capitalismo e fascismo. Deixa eu dar alguns exemplos. Na página 30, sabemos que é preciso exterminar a política para que o capitalismo no seu estilo selvagem, tendencialmente sempre selvagem e bárbaro, se mantenha. Poucos muito ricos, muitos explorados, outros tantos cada vez mais afundados na via da miserabilidade. E logo mais à frente, o próprio extermínio do desejo de democracia é essencial para a manutenção do sistema de opressão a que damos o nome de capitalismo, que usa a democracia como uma máscara, uma fachada. E logo adiante, do autoritarismo em geral depende o capitalismo. Quer dizer, tem vários problemas aqui, mas vai destacar dois problemas. Quer dizer, o capitalismo depende do autoritarismo? Como que o capitalismo depende do autoritarismo? Algumas das sociedades que a gente mais admira, as sociedades mais ricas e desenvolvidas e mais tolerantes, mais abertas, mais liberais em todos os sentidos, são exatamente as sociedades capitalistas. Se a gente olhar para a América do Norte e para a Europa, por exemplo. São sociedades que combinam o capitalismo com uma série de outros direitos individuais, inclusive direitos sociais. Então, de onde ela está falando que o capitalismo depende do autoritarismo? Quer dizer, isso aqui ainda é factualmente errado. E o outro problema que a gente vê aqui é o seguinte: quem é então o fascista para Márcia Tiburi? Bom, já dá para ver aí que o fascista é, dentre outras coisas, aquele que é a favor do capitalismo e defende o livre mercado, por exemplo. Então, quer dizer, aqui já fica logo evidente uma contradição enorme no livro, Que o livro diz que quer criticar o extremo, que quer ser tolerante, que é importante abrir-se ao diálogo e tal. Mas olha, se você defende o livre mercado e o capitalismo, você é fascista. Mas além disso, deixa eu dar um outro exemplo que acho que vai ficar mais clara essa ligação também. Na página 42. O fascista, por sua vez, é o suprassumo da personalidade autoritária. Aquela que impõe o ponto de vista do julgamento do outro pela utilidade, a lógica da medida. O fascista é o sacerdote do capitalismo cuja liturgia implica esse julgamento.
ao modo de um batismo perverso, o outro é descartado e lançado à matabilidade. Quer dizer, então o fascista é o sacerdote do capitalismo, uma coisa que inclusive é factualmente errada. Quer dizer, uma das coisas que o fascismo historicamente se propôs a fazer é uma acomodação do conflito de classes, né? Regulando muito o mundo do trabalho e regulando muito o mundo do capital. O fascismo não tem nada a ver com o livre mercado, né? Muito pelo contrário. Mas enfim, é aquele xingamento, né? O uso da palavra fascista como um xingamento. Quem é o fascista? Aquele que pensa diferente de mim. Mas isso fica mais claro ainda e mais absurdo e totalmente fora da realidade nesse próximo exemplo aqui. A indústria cultural da antipolítica criminaliza e mata jovens negros e pobres. A redução da maioridade penal que ameaça a juventude negra e pobre brasileira hoje é a face legal da matança de jovens negros e pobres nas periferias. Enquanto elege outros jovens pobres, e inclusive negros, como é o caso do Fernando Holliday do Movimento Brasil Livre, a heróis fascistas manipulando a opinião pública quanto ao sentido das intenções e interesses nesse tipo de jogo. Nesse sentido, o capitalismo é altamente pedófilo, enquanto manipulador de consciências imaturas e até mesmo inocentes. Toda a manipulação das crianças e dos jovens pela propaganda e pelos meios de comunicação configura o caráter pedofílico do capitalismo em sua fase atual. Quer dizer, antes a gente tinha o capitalismo industrial, depois tivemos o capitalismo imperialista, o capitalismo financeiro, o capitalismo de serviço e agora a gente tem o capitalismo pedofílico, segundo Márcia Tiburi. Quer dizer, isso aqui é uma completa sandice. Eu só posso imaginar que isso aqui seja um insulto, né? Não é uma descrição, é um insulto, é uma forma de você usar uma palavra forte para xingar alguém. Que é uma coisa que ela mesma critica. E, né, ela tem inclusive um conceito para retratar isso, que é a ideia do consumismo da linguagem, que é o uso maledicente da linguagem no debate público. É isso que ela faz. O livro tem várias contradições internas. Mas o ponto é o seguinte, o que ela quer dizer aqui? O que eu entendo é que ela quer dizer que o capitalismo, a ideologia capitalista, a indústria cultural e tal, se aproveita da inocência e do desconhecimento de jovens para incutir nesses jovens uma ideologia a favor do livre mercado. É isso que eu estou entendendo. Agora, o ponto é que você vai nas universidades, né, o que você mais vê é socialista. Então, quer dizer, se tem uma ideologia que se aproveita da inocência das pessoas, né, se tem uma ideologia que transita facilmente entre os jovens, é exatamente as ideias de esquerda. Tanto é assim que muitos, né, depois crescem e deixam de ser socialistas. Então, assim, nem factualmente, né, nem se você traduzir essa metáfora aqui, né, isso faz algum sentido real. O livro tem um outro problema grave também, que ele é escrito naquele estilo que a ciência social brasileira parece adorar, que é aquele ensaísmo abstrato da embromação, né, aquela capacidade de você falar e não dizer nada. Então, às vezes, você lê 2, 3 páginas e você tem a sensação de que você não saiu do lugar. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque seria chato demais aqui, e o vídeo vai ficar chato por conta disso. Mas eu vou dar só um exemplo aqui, peço a paciência aí de vocês para eu poder entrar num exemplo para vocês verem exatamente o que eu estou falando, mas isso ocorre ao longo do livro inteiro. Página 181. O que podemos chamar de alteridade é uma questão de hermenêutica. Para dizer quem é o outro, preciso expressar algo sobre ele. Bom, sim, claro, né? O que você vai dizer é uma questão sobre o outro, é uma questão de interpretação. E se você vai dizer algo sobre o outro, você precisa expressar algo sobre ele. O problema é que o outro é sempre alguém ou algo que, por princípio, desconheço. Quer dizer, sim, você pode até conhecer, mas no geral, se você está abordando o outro, é porque você está querendo encetar um esforço de conhecimento, reconhecimento. Então, claro, por princípio, você desconheceria. Quer dizer, ora, o que se pode dizer do outro é sempre apenas uma interpretação, no sentido de que alguma coisa é colocada diante de um ponto de vista. Sim, mas foi exatamente isso que acabou de ser dito. Quer dizer, lá em cima diz que é uma questão de hermenêutica, que é uma questão de interpretação, e aí que é uma questão de ponto de vista. E quer dizer, o livro, constantemente você tem a sensação do livro, essa sensação lendo o livro, né? Que você vai avançando e você não sai do lugar. Vê só, nem todo livro precisa ter uma linguagem objetiva e direta, né? Existem livros que têm uma linguagem objetiva e direta, tipo um metrô, né? Eu quero pegar o ponto A e ir ao ponto B e quero entender a ideia e acabou. E existem livros também que têm um foco mais estético e querem que o leitor tenha uma experiência estética da linguagem. Então são livros que pegam a rota cênica, vamos dizer. Então não tem nada de errado com isso. O problema é que o livro da Márcia Tiburi, a sensação que você tem é que você não está nem no metrô nem na rota cênica. Você está num ônibus lotado no verão sem ar-condicionado. Quer dizer, quando é que isso aqui vai acabar? Essa é a sensação que você tem lendo o livro. Quando é que isso aqui vai acabar?
E muito por causa desse ensaísmo abstrato, né? Muitos autores têm essa impressão de que a complexidade do texto, a complexidade sintática das frases, reflete uma complexidade e uma riqueza de ideias, né? Quando muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a linguagem é confusa, né, e a linguagem é complexa, ou porque as ideias ainda estão confusas na cabeça do autor e ele não tomou tempo, né, para traduzi-las numa linguagem mais simples e direta, ou porque o autor deliberadamente usa a complexidade para esconder a falta de ideia, né, ou para enrolar, para aumentar o livro, não sei. Eu não sei quais foram as razões que motivaram a Marcia Tiburi, mas o livro ele é um bom exemplo desse ensaísmo abstrato da embromação, né? Você fica nitidamente com a sensação, ao longo de várias partes do livro, de que você está lendo e você não evoluiu, você não entendeu nenhuma ideia adicional, né? Que aquilo é só uma brincadeira com palavras sem um real conteúdo por trás. Mas o problema central do livro está, de fato, na contradição com a sua tese principal, né? Porque o livro diz que a gente tem que se abrir ao diálogo, se abrir ao outro, mas você que é a favor do capitalismo, você que defende o livre mercado, você é fascista, você é autoritário, né? Você carrega ódio no coração e assim por diante. Então a gente fica com a nítida sensação de que o livro ele nada mais é do que uma peça de propaganda e de insulto, né? Daquele velho hábito que a gente reconhece na esquerda autoritária, que é o seguinte: ou você concorda com a gente, ou você é fascista. E é por isso que assim, o livro ele acaba perdendo muita relevância, porque é uma tese que a gente já conhece, já vê muito, e que, infelizmente, contamina essa esquerda autoritária. E é por isso que o Como Conversar com o Fascista, da Marcia Tiburi, é um livro para morrer antes de ler.